A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical da Assembleia de Deus Ministério Santo André. Estamos no quarto trimestre de 2020, cujo tema da revista é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos na lição de número 7, cujo tema é a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Fique conosco, acompanhe essa videoaula que servirá para enriquecimento na preparação de aula, para meditação, para aprofundamento deste tema glorioso. Estamos nessa oportunidade junto com nossos amados irmãos, obreiros, professores que estarão cooperando, estarão compartilhando o comentário desta lição. O nosso amado irmão, presbítero Evandir, da nossa congregação de Vila Suíça, como também nosso amado irmão, presbítero Saulo, da congregação de Parque Miami 1, que já estarão cumprimentando os irmãos. A paz do Senhor Jesus, é um privilégio poder estar aqui com o nosso irmão Éder, com o irmão Saulo também, e espero poder ser uma bênção para os irmãos, poder trazer algo, venha complementar, ajudar os professores na ministração das suas aulas. Que Deus possa nos conceder a graça, em nome de Jesus. Também nesta feita quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, sentindo-me privilegiado em poder compartilhar esta aula com esse tema tão importante, juntamente aqui com o irmão Éder, irmão Evandir. Para nós é uma honra poder estar estudando, meditando na palavra de Deus e que esses momentos sejam importantes para a preparação da sua aula no decorrer da semana e que seja bênção para a vida, para a sua vida e vida dos seus alunos. Deus o abençoe. Nosso textuário diz assim: se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Referência que está lá, Jó capítulo 8, versículo 4. Há apenas uma correção, a revista tem um erro de edição, está 478, mas ela é do capítulo 8, versículo de número 4. A verdade prática diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe será feita em Jó, capítulo 8, do 1 ao 4, capítulo 18, do 1 ao 4 e capítulo 25, do 1 ao 6, que diz assim: então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falarás tais coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Capítulo 18. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do teu lugar? E Jó, capítulo 25, do 1 em diante. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem em número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Devemos atentar sempre ao objetivo geral da lição, que diz mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Os objetivos específicos de cada respectivo tópico é o seguinte: do primeiro, destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. O objetivo do tópico 2 é explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Tópico 3, esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Vamos
fazer uma breve oração. Querido Deus, no nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe com uma aula graciosa, nos trazendo, Senhor, comentários enriquecedores, que, ó Deus, cada conteúdo, cada comentário seja para edificação, para esclarecimento. Deus querido, te pedimos que cada ouvinte seja edificado, cada professor seja cada vez mais melhor habilitado para ministrar o ensinamento na tua casa, ministrar a cada aluno com sabedoria, com virtude, com a riqueza do alto, que é a revelação da tua palavra. Deus, no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nos abençoa nesta aula, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estudaremos sobre a visão, os conceitos, a avaliação que o amigo de Jó, Bildade, fez. Ele que a princípio chegou para estar ao lado do seu amigo Jó, chegou primeiro para ser um confortador, um consolador, mas com o decorrer dos dias ele começou a interpretar o que estava acontecendo segundo a sua ótica, segundo os seus conceitos. E aí ele vai começar a abrir a sua boca e descrever toda a sua visão, a visão teológica que ele tinha, a visão que ele tinha a respeito das coisas de Deus e a forma de Deus trabalhar e tratar as diferentes situações, onde ele vai enxergando que Jó com certeza estaria com algum pecado oculto, com certeza estaria com alguma coisa escondida e por isso Deus estaria o punindo. Deus estaria, por causa disso, tratando duramente com Jó por causa do pecado. Nós até sabemos que o pecado traz consequências ruins, o pecado traz a ira de Deus, mas nós vamos ver no decorrer desta lição que nem tudo também é por causa de pecado, nem todo trabalhar, toda permissão de Deus é por causa de algum pecado escondido, principalmente Jó, que estava numa situação de dor, situação de sofrimento. Chegar um amigo e começar a lançar acusações, palavras que iriam colocar Jó contra a parede, que estaria escondendo pecados ocultos, né, seria sim um acréscimo, um agravar de dor para a situação que ele passava. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos adentrar sobre o contraste entre o caráter justo e santo de Deus em comparação ao pecado. E gostaríamos já de começar com o nosso amado irmão Evandir sobre esse primeiro tópico. Bem, se o irmão Éder me permitir, eu poderia voltar um pouquinho na introdução. Eu observei que aqui na introdução, o Bildade, ele se apresenta perante Jó com um preconceito que ele tinha de que o sofrimento era por causa de algum pecado oculto. Então, quando a pessoa ele já tem um preconceito de algo, as suas faculdades para repensar em outras situações ficam comprometidas. Então, baseado nesse preconceito de Bildade que ele tinha acerca do sofrimento, ele lança então diante de Jó as suas opiniões. O objetivo dele era ajudá-lo. Porém, como ele tinha um conceito de que Jó estava sofrendo por causa do pecado, a sua ajuda acabou não sendo muito bem, né? Como o irmão colocou. Ao invés de trazer um conforto, ele acabou trazendo uma dor maior, né? Porque o título da lição diz assim: se há sofrimento, há pecado oculto? É uma interrogação. Eu diria sim e também diria não. Se há sofrimento, pode haver um pecado oculto? Sim. Nós temos em Israel, acho que a questão de falar em pecado oculto, o que mais vem à nossa mente é a situação de Acã, quando Israel sofreu ao tentar conquistar a cidade de Ai, foi um sofrimento, e a causa era um pecado oculto. Então, se há sofrimento, há pecado oculto? Sim. Mas eu posso dizer também não.
houve muitos sofrimentos em que não havia nenhum pecado oculto. José sofreu muito. José foi traído pelos seus irmãos, levado para o Egito, lançado na prisão, sofreu, mas não havia pecado oculto. Mas já os seus irmãos, quando se apresentaram a ele, os irmãos de José chegam lá e começam a padecer, começam a sofrer no Egito. E os próprios irmãos de José, eles mesmo pronunciam entre eles uma palavra dizendo assim: nós estamos sofrendo pelo mal que nós fizemos ao nosso irmão José e não socorremos ele, não cuidamos dele. Então era um sofrimento que estava acontecendo por causa de um pecado, né? Então, olhando para o texto sagrado, o sim seria o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele veio trazendo um sofrimento, a morte. Porém, o sofrimento, as aflições, nem sempre é por causa do pecado. O Senhor Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, né? Então, nós podemos estar sofrendo aflições que não sejam por causa do pecado. E o Bildade, ele não soube diferenciar isso, porque ele já tinha um conceito ou um preconceito de que se a pessoa estava sofrendo é porque ele tinha feito algo de errado. Inclusive, ele vai colocar aqui o texto áureo, se os teus filhos pecaram, então Deus o puniu, os teus filhos, né? E como o irmão pediu para a gente comentar, que é o primeiro ponto, né? Deus é justo e reto. Neste ponto aqui, o versículo que está aqui para nós comentar na nossa lição é o versículo de número 4, né? Que está aqui na lição. Versículo de número 4. E nesse versículo 4, eu estava fazendo um estudo em alguns livros e eu observei um comentário que me chamou muito a atenção. E eu vou transcrever aqui, eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim, olha: Bildade feriu Jó com sua grande faca, ao relembrar-lhe que os seus filhos tinham morrido miseravelmente. Elifaz demonstrou alguma simpatia, mas Bildade assemelhou-se a um boxeador que salta quando a campainha toca. Bildade era o campeão de Deus, enquanto Jó era o ofensor de Deus. Bildade feriu Jó com a sua adaga. Isso está no comentário bíblico de Champlin, e ele vai falar que o Bildade ele foi o que mais magoou o Jó, né? E esse mesmo pensamento, eu vou citar também aqui um dos livros muito conhecidos da Fateza, do nosso doutor Antônio Sebastião, ele vai falar também nesse versículo 4, ou acerca do Bildade. E assim comenta o livro da Fateza, sobre Bildade, o segundo amigo de Jó. Bildade talvez foi o que mais profundamente feriu Jó, através das suas acusações contra eles deferidas. E ponto 1, acusou os filhos de Jó de terem pecado. Acusou Jó de não buscar ao Senhor e acusou Jó de não ser puro e reto. Duvidou da integridade de Jó. Então, eu acredito, né, que o Bildade, ele falhou muito nesse sentido. Preconceito de pensar que sofrimento era por causa do pecado e foi seguindo ali a sua linha de pensamento, né, até seguindo os seus também, por que não dizer, né, seguindo ali os seus preceitos, que também vai aparecer aqui na lição. Talvez você, quando estiver lá ensinando, olha, Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais.
Então, tem muitas pessoas que têm preceitos religiosos, são ensinamentos religiosos, que aprendeu com alguém, aprendeu com os passados, aprendeu algumas regras religiosas. Bildade tinha umas regras religiosas. E, baseado nessas regras, ele quis ajudar Jó. Porém, essas regras não tinham fundamentos bíblicos, né? Eu acredito que foi esse o maior erro do Bildade, né? Verdade. E Bildade é alguém que se achega e vai despejar conceitos e ideias e mostra a insensibilidade. Alguém que fala sobre Deus tratando o pecado e vai friamente dizendo e colocando as palavras, e aí é como se fosse uma fórmula simples, olha, Deus abomina o pecado, Deus pune o pecado, Deus trata isso, Deus age contra isso, então alguém sofrendo é pecado. Então vai para uma fórmula simples e não se compadece, e não, primeiro, enxerga a dor, não é sensível, ou seja, é aquela pessoa fria, teórica, insensível, que é o oposto do que nós vemos no Senhor Jesus, que Jesus andava em nosso meio e ele era sensível. Ele, em João 11, diz que ele chorou, onde vai se ver um Deus que vem e chora. Ele está ali no meio das pessoas, as famílias chorando, pessoas ali com sentimentos, ele chora, ele se compadece vendo as pessoas ali sem um rumo, sem uma direção, o povo de Israel como ovelhas perdidas, ele sentiu, ele se compadeceu. Então nós vemos que Bildade, ele tinha a sua visão, a sua teoria, mas faltava exercer o amor para saber ter uma verdade, porque existiam algumas verdades em suas palavras, e saber aplicar da maneira certa, no modo certo. Eu posso conhecer as doutrinas bíblicas e eu chegar da forma errada, aplicando de uma maneira incorreta, incoerente na vida de alguém. Então devo ter essa prudência. Então essa visão de Bildade era realmente fria. E como nós podemos enxergar essa visão, essa compreensão de Bildade, como que ele estava enxergando e como ele estava fazendo o seu julgamento, como nós podemos enxergar essa visão bíblica de Bildade sobre Deus, sobre os acontecimentos com as pessoas? Tudo que foi comentado até aqui, né, a respeito desse amigo de Jó, que é amigo, Jó, Bildade, ele está talvez incomodado com a resposta que Jó explana quando Elifaz, né, faz o seu comentário, e Jó, da forma que Jó responde, Bildade tem um entendimento de que ele está transferindo a Deus o seu sofrimento, a culpa do seu sofrimento. Ele entende que na resposta de Jó só está querendo fugir das responsabilidades. É tanto que no próprio texto, no capítulo 8, o versículo 1, ele já responde no versículo 1 e 2, ele diz: então respondeu Bildade Suíta e disse: até quando falará tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Ele faz essa pergunta para Jó, porque ele está entendendo que Jó está desaforando a Deus quando ele expressa ou ele justifica o seu sofrimento. Mas, colocado isso, a forma, ou entendendo um pouco essa sua colocação, desse entendimento, dessa visão de Bildade, né? De olhar Bildade, de ele entender de que quando alguém comete um erro, isso, consequentemente, atrai a justiça de Deus. Deus vai puni-lo pelo seu pecado. A Bíblia toda está recheada de versículos, até por um entendimento judaico dessa justiça de Deus contra o ímpio, né? Contra aquele que peca contra Deus. Se o homem peca contra Deus, consequentemente, ele sofre as consequências, tratando um pouco do que está sendo tratado na lição sobre Elifaz, de que tudo que o homem semeia, isso também ele colhe.
nesse mesmo conceito, nesse mesmo contexto, porque os três amigos de Jó parecem ter um raciocínio muito parecido, os três vão meio que na mesma linha, de que se Jó não confessar os seus atos errados, Deus não pode se compadecer dele, e é isso que Bildade está colocando aqui, e aqui ele reforça, né? Bildade reforça isso, talvez de uma forma muito afrontosa, como já colocado pelo nosso irmão. Ele talvez foi o mais desaforado por sentir que Jó quis culpar Deus pelo seu sofrimento, sendo que a culpa era dele, o erro era dele. Quando nós olhamos esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude do ser humano de querer julgar as pessoas pelos seus atos e nós não temos essa competência, né? Por mais que a Bíblia está carregada de versículos que demonstram isso, como já demonstrado em alguns casos pelo nosso próprio irmão ali, ele menciona, né? O irmão Evandir menciona aqui alguns casos em que as consequências vieram por causa do pecado, não nos cabe, ou homem nenhum tem o direito de fazer esse juízo, como a gente percebe Bildade fazendo com Jó, de uma maneira extremamente injusta, né? Extremamente injusta. Ele aponta para Jó, acusa Jó, e Jó convicto da sua sinceridade para com Deus, convicto de que ele não havia falhado. O autor da lição, no livro, ele menciona que não há nada de errado em exigir pureza, retidão e um agir justo diante de Deus. Certamente o Senhor agrada de quem anda em santidade e justiça, e sagrado o coração de Deus. Mas o problema todo dele era insistir na culpa de Jó. Ele menciona isso, dizendo que ele não podia fazer isso porque o próprio Deus testemunha de Jó, dizendo ser ele um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Portanto, as palavras de Bildade, se fosse correta, não tinha nada de errado se Jó estivesse em pecado. Mas, na condição de Jó, ele estava cometendo um deslize. A pergunta que está no título da lição nos leva a uma interpretação de entender se está no nosso direito de, quando vemos o sofrimento de alguém, tentar traduzir ou interpretar isso como um ato de justiça divina contra o pecado. E por mais que isso possa parecer uma verdade e possa estar, às vezes, até estampado, o ato nosso tem que ser da misericórdia, né? O autor vai falar isso no finzinho desse primeiro tópico, ou já melhor, no finzinho do segundo tópico, ele vai falar disso, falando do próprio Deus, mostrando que Deus é, antes de tudo, misericórdia, que Deus é, antes de tudo, amor. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus de autoridade, ele é um Deus que tem o poder de agir contra o ato pecaminoso do homem, mas ele é um Deus que não deixa essa sua autoridade, essa sua força, esse seu poder superar o seu amor. Ele precede tudo de amor. Essa é a forma com que ele trata. Enquanto Bildade aqui está fazendo um papel de mais juízo do que o próprio Deus. Ele está impondo uma culpa a Jó. No capítulo 19, nós vamos perceber o quanto que Jó estagnou-se. Chegou um ponto que ele não tinha mais força a resistir e ele vai fazer um apelo de alguém que possa intervir nisso. E quando nós vemos essa conversa, ao ler o livro, a gente enxerga alguém em dificuldade, recebendo acusações, o amigo saudável, lançando as suas palavras e com um ar de superioridade, porque se o outro está em pecado, sofrendo, ele está bem. O Bildade está saudável, está bem com Deus. Isso nos mostra também o sentimento que existe de se inclinar para boas obras, porque aquele que está bem, está fazendo supostamente o correto, o certinho, ele pode
pensar de si mesmo, olha, eu estou bem, eu estou andando corretamente, eu estou fazendo o que é certo, olha, estou agradando a Deus, por isso eu estou bem. O outro que não está, então, ele teve os seus erros, as suas falhas. Só que aí vai mostrando praticamente uma pendência para que haja uma autojustificação em boas obras. Sendo que a palavra de Deus vai nos revelando o trabalhar de Deus na redenção do homem, que é baseado inteiramente na graça, no favor de Deus, porque o homem de forma alguma tem alguma capacidade de, por si mesmo, realmente ter uma vida completamente íntegra e agradável a Deus. Então, quando o outro vem e olha o outro no sofrimento e começa a julgar, começa a lançar todo o seu julgamento, ele está realmente se colocando numa posição de superioridade. Como certa vez Jesus falou na parábola lá do fariseu publicano orando. Um pedindo misericórdia a Deus pelos seus pecados, nem ousava elevar os olhos ao céu, enquanto outro se justificava e até menosprezava o que estava ao lado, falando obrigado porque eu não sou como este. Ou seja, Jesus Cristo estava mostrando ali que um voltou justificado, que se arrependeu, que foi humilde, o que se fez pequeno diante de Deus, e não o outro que estava se exaltando, se gloriando. E nessa mesma cena a gente vê aqui um que está saudável julgando o outro porque está enfermo, doente, porque está sofrendo. Importante ressaltar, né, de que isso caminha para um conceito até de uma discussão teológica, que é o pelagianismo, né, onde considera a salvação como meritocracia, né? O homem fazendo algo que parece que é isso que Bildade está exigindo de Jó. Você tem que fazer por onde merecer o ato gracioso ou o ato da justiça de Deus em seu favor, né? Então, ele caminha para esse lado, considerando essa sua colocação, né? Ele acha que é por merecimento. Se você fizer por onde, com certeza Deus vai se compadecer de você. Aliás, é o primeiro conselho que ele dá para Jó, né? Ô Jó, se você buscar ele de madrugada, se você continuar orando, Deus vai mudar a sua história. Como que se os nossos atos de justiça implicasse a graça de Deus em nosso favor. A graça é um favor imerecido, é algo que Deus deu sem que nós tivéssemos direito. E o pelagianismo, né, que o próprio autor também defende, fala disso no seu livro, que esse conceito teológico defende que o homem, independente da graça, pode chegar-se a Deus sozinho, é um absurdo, né? Tentar ter esse entendimento que o próprio Jó, na sua defesa, fala isso com humildade. Eu não posso jamais, com tudo que eu fizer, é impossível que eu alcance de Deus o favor ou que eu me iguale à santidade ou ao Altíssimo. Ele deixa isso claro para a humildade, que o homem pode fazer o que for, que ele não vai ter essa condição de se nivelar ao próprio Deus, né? O profeta Isaías fala sobre isso, né? As nossas justiças são como trapo de imundícia, ou seja, tudo de bom que eu fizer não chega ao nível requerido da santidade e perfeição total de Deus. Essas próprias obras para agradar a Deus e se tornar justo é como as folhas costuradas pelo casal no jardim, que após o pecado costurou e por si só se cobriram para esconder a sua vergonha. E aí não foi suficiente, Deus fez lá um sacrifício de um animal, retirou ali e fez uma vestimenta. A partir da ação de Deus veio a vestimenta, não a partir do trabalhar das mãos humanas para construir. Ou seja, nada que seja projeto das minhas obras pode me cobrir, somente aquilo que é a partir do divino que pode nos cobrir, que é a iniciativa de Deus em Cristo Jesus no Calvário. O tópico de número 2, que fala sobre o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. É um outro aspecto da visão, do conceito de Bildade, é partir para o tradicionalismo. Alguns versículos ele vai citando sobre aquilo que ele tem compreendido de antepassados e da sua observação com o tempo, e é a pessoa que tem os seus conceitos, tem as suas ideias e tudo tem que se encaixar naquilo, qualquer coisa fora daquilo é porque está errado e não é flexível. Então a gente vai ver nesse tópico 2 sobre essa visão tradicionalista do Bildade. E aí gostaria aqui que o nosso irmão Evandir discorresse um pouco sobre essa visão do Bildade tradicionalista. Inclusive, a visão que Bildade tinha de Deus não era
totalmente correta. Isso porque o próprio Deus falou no finalzinho do livro, aqui em Jó 42, versículo 7, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, nem tudo que o Bildade falou de Deus para Jó era correto. Foi isso que Deus quis dizer para eles, né? Então, eles não disseram. Por quê? O Bildade, ele tinha uma tradição. Ele cria em uma tradição que ele achava ser correta, que a pessoa que estava em pecado, ele ia indo de mal a pior. E a causa do Jó era aquela. O discurso dele vai ficar sempre nesse mesmo ponto, falando que Jó estava em pecado e que ele precisava buscar a Deus. Coloca, como o irmão colocou aqui bem, a palavra meritocracia, né? Se Jó fizer, Deus automaticamente restabelece, ainda vai dizer assim, e o teu estado vai ser melhor do que o primeiro, né? Então, baseado nisso, ele acaba se equivocando, né? Fazendo um discurso que acaba prejudicando, não ajudando em nada o Jó, aumentando ainda o seu sofrimento, né? Por quê? Por falta de conhecer mais um pouco sobre Deus, né? Então ele faz um discurso baseado em uma moral que ele acreditava ser correta, né? Não sabemos como ele adquiriu esse conhecimento acerca de Deus, mas todos eles tinham conhecimento de Deus ali, tanto o Elifaz, o Bildade, o Zofar, o Jó, todos eles tinham conhecimento de Deus, mas alguns precisava ainda ser trabalhado um pouco esse conhecimento, precisava ainda buscar um pouco mais a Deus. Então, quando se não entende, é melhor se calar do que falar e acabar prejudicando. E o Bildade, então, não soube se comportar, se controlar e acabou falando demais e acabou prejudicando o seu amigo. Eu acredito que não era esse o objetivo dele, mas hoje, como nós temos o livro escrito, nós vamos ver que ele acabou trazendo mais sofrimento para Jó do que o conforto, que era o que ele queria trazer no princípio, quando ele ali chegou. Nós, ao ver esse diálogo, já nos lembra imediatamente as atitudes dos fariseus, onde eles estavam tão focados nas regras, focados nas tradições, ao ponto de, muitas vezes, quando Cristo fazer um milagre, eles não se alegrarem, não glorificarem a Deus pelo feito, e mais estarem preocupados com a quebra de alguma tradição, de algum costume. Teve momentos em que Cristo curou lá um enfermo, ele saiu carregando, e eles preocupados que estavam carregando alguma coisa no sábado, que Cristo curou no sábado, que eles comeram alguma coisa sem lavar as mãos adequadamente, conforme os rituais, os costumes, as tradições. E era tanta observação em cima dos discípulos e Jesus caminhando, fazendo a obra de Deus naquele momento, e estavam preocupados realmente com o cumprimento das leis, porque uma característica de um legalismo, de um tradicionalismo cego, é valorizar mais a regra do que o relacionamento, mais a regra do que a vida, mais a determinada ordem a ser cumprida do que realmente o querer de Deus, a vontade de Deus, ou usar de misericórdia em algum momento com alguém, a vida sendo restaurada, a vida chegando nas pessoas. Cristo estava ali para cumprir a vontade do Pai, que era muito mais profunda do que apenas o cumprimento daquelas regras. O que Cristo tinha era profundidade, era libertação, era vida, era graça, era transformação que realmente fosse gerada no íntimo do ser, para que fosse resultando em vidas totalmente transformadas para viver uma novidade de vida, não simplesmente se encaixarem de uma vida comum para uma vida dentro de novas regras. Não é simplesmente a troca de regras. Então nós vemos que Bildade tinha essa visão limitada, essa visão pequena, que foi fazendo com que Jó estivesse sendo colocado
pressionado com esses argumentos e tendo que se defender, né? Que nós observamos Jó tendo que rebater algumas vezes, tendo que se defender, argumentar, ao ponto dele até pedir ajuda. Olha, eu gostaria de ter um mediador, gostaria que tivesse alguém que ajudasse, que as minhas palavras fossem gravadas num livro. Foram comentários interessantes de Jó, né? E então, ou seja, esse diálogo prosseguiu, esse diálogo continuou. O que nós podemos também acrescentar nessa tópico 2, irmão Saulo? O próprio Jó, nesse tópico 2, Jó, acho que capítulo 19, é um dos grandes destaques, né, do livro de Jó, o versículo 25, muito conhecido nosso, em que Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Há uma conceituação teológica de que Jó aqui, inclusive, está fazendo um apelo para o fim dos tempos, já em que ele está considerando um juízo final, né? Em que Deus agirá com justiça em seu favor, né? Consciente de que ele não tinha cometido, ele não tinha usurpado a lei moral de Deus. O irmão Evandir colocou aqui como que o Jó e os seus amigos tinham um certo relacionamento com Deus, um certo conhecimento de Deus, e claro, evidente para nós hoje, né, como ele disse, temos o livro e percebemos a limitação desse conhecimento que eles têm a respeito de Deus. O que nós percebemos desses 4 amigos, incluindo Jó aqui, o amigo, Jó tinha um conhecimento aparentemente muito mais aprofundado e experimentado de Deus. A forma com que ele expressa para os seus amigos no capítulo 19, num ato, ele está assim desabafando, né? Ali ele resolve acabar com a briga, tipo, chega de tanta acusação, e ele comenta isso nesse texto. Então, esse segundo tópico, no fechamento, o autor fala dessa apelação que ele faz, usa aqui a expressão Goel, está lá no final do terceiro subtópico, em que ele menciona o texto, né, de 19 e 25, em que ele diz: eu sei que meu Redentor vive. E aí o autor diz assim: a palavra Redentor traduz o hebraico Goel, que significa alguém que defendia uma família quando este não podia fazer a sua própria defesa. Era a situação que Jó se encontrava aqui. Então, o desfecho para mim no tópico 2, embora ele seja um tópico carente de bastante aprofundamento, para falar no aspecto da questão moral, falar um pouco aqui da questão do conceito monoteísta de crer, né? De que há um Deus e ele não tem rival, e que, portanto, esse Deus reivindica um ato e um comportamento moral do ser humano, e que toda vez que essas regras morais são quebradas, elas atraem por si consequências, né? Isso é uma forma mais aprofundada de enxergar esse segundo tópico, que é a questão de entender essa coisa da moralidade tradicional, como que isso foi parar no meio desse povo em Uz, e que depois isso é implantado de uma forma muito natural dentro do conceito judaico. O judaísmo absorve isso, né? E quando nós estamos estudando a palavra de Deus, a gente vai percebendo, os próprios profetas são os grandes reivindicadores de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus que a sua santidade exige um comportamento santo também do ser humano. Não de perfeição, mas de busca de perfeição, de busca de aperfeiçoamento. Então, esse conceito no segundo tópico é importante ser observado, mas sem perder a luz do que o irmão Éden já colocou aqui, na forma de
entender de que Deus não nos quer aprisionado num conceito de uma moralidade subjetiva, mas de que entendamos de que quando um homem peca, erra, ele não pode estar preso a uma tradição e trazendo sobre si um peso de consequência, como Bildade quis fazer com Jó, né? Está errado, você pecou, confessa seu pecado, e trazendo a culpa que parece que ela nunca vai acabar. Eu falo disso falando de vivência com muitas pessoas que falam que quando se converteram, conheceram um Deus que era um Deus carrasco, que era um Deus que punia por qualquer coisa. Você falou um palavrão, você vai para o inferno. E as pessoas plantavam um terror na mente das pessoas, como se Deus estivesse como um espião o tempo inteiro, procurando os nossos erros. Deixa eu ver você errar. Se você errar, eu vou te punir, né? E não é esse o conceito do Deus que nós cremos. Nós cremos num Deus que Jó creu, que mesmo que ele reconheceu em várias partes do livro ser um homem que cometeu falhas, sabia que servia um Deus misericordioso que ia intervir uma justiça em favor dele. Esse é o Deus que nós cremos, um Deus justo e que nos justifica, um Deus que nos faz santo diante da sua presença. Deus, ele não tem prazer no pecado. O que Deus não pode é compactuar com o pecado, mas o que Deus faz é amar o pecador. Ele quer a restauração do pecador, né? E se eu colocar esse peso de justiça, como se Deus fosse um espião procurando o pecador para puni-lo, eu tiro um Deus puro, verdadeiro, santo e amoroso de cena e crio um Deus perigoso, em que ele é uma ameaça e não uma solução para a vida do homem. Deus é para nós uma solução. Jó enxerga a cruz quando ele vê um redentor, alguém que pode intervir por ele na sua causa, alguém que pode justificá-lo, pode defendê-lo de um risco de perca de vida eterna. Ele vê o redentor, o próprio Cristo. Não é isso? Nós podemos ver que Deus é equilibrado. Se fosse seguir o pensamento de Bildade, bastaria um pecado e uma punição, né? E podemos imaginar cada pessoa, qualquer erro, deslize, uma punição imediata acontecendo, quem sobraria? Nós sabemos que em alguns momentos ele exerceu alguns momentos de uma ira imediata. Nós podemos ver aqueles que ofereceram fogo estranho, logo no início ali da tenda. Nós vemos alguns momentos no início da igreja onde ele puniu Ananias e Safira, mas foram situações pontuais, disciplinando aquilo que ele acabava de ter colocado, estabelecido e mostrava a sua disciplina. Mas, por outro lado, ele é um equilibrado nos seus atributos. Ele é tanto ira e santidade, como também ele é amor e longanimidade. E ele sabe equilibrar plenamente e sabiamente todos os seus atributos. Então ele se ira com algum pecado, com o erro, mas ele sendo amor e longânimo, ele concede oportunidade, chance, tempo, trabalha de diversas formas e situações, fala através do seu Espírito Santo e a sua palavra também nos dias de hoje, para que não seja punição em cima de punição, porque Deus ele é plenamente majestoso e glorioso, mas também bondoso e gracioso, e ele tem um equilíbrio perfeito. Nós não sabemos como julgar tão sabiamente como ele é, o justo juiz. E podemos, quando não entendemos isso, olhar com Bildade. E se nós olharmos para a palavra de Deus como um todo, vamos enxergar esse Deus que sabe o tempo certo e o modo certo de trabalhar e tratar com cada um. E o tópico 3, avançando aqui na lição, e fala sobre o pecado em contraste com a majestade de Deus. Vai chegar um outro momento do debate, um outro momento dessa conversa que se estende. Foram 3 ciclos de conversa com todos os amigos. Então, tinha uma palavra argumentativa, depois uma defesa de Jó, depois outra palavra com as suas interpretações e uma defesa seguinte de Jó novamente. E aqui ele vai avançando. E chega um momento aqui nesse tópico 3, onde nós vamos avaliar sobre a majestade de Deus. Deus ele é tão majestoso, tão sublime, tão grande, em contraponto ao pecador, o pecado. É como se estivesse dizendo, olha, Jó, você está no pecado, então Deus que é tão majestoso, tão glorioso, ele não está aqui, não está com você, não está contigo.
É olhar para alguém que está numa provação, uma dificuldade, olha, então Deus não está com ele. E se nós olharmos essa interpretação sobre um Deus tão grande, mas tão distante, já vamos encaixar aqui no deísmo. O que é o deísmo? É a visão teológica de que Deus Criador existe, que Ele criou todas as coisas, mas Ele se ausenta totalmente da sua criação, não está lá com ela, não está junto a ela, e aí vai se assemelhando também com essa visão, um pouco, a característica do discurso de Bildad. Olhando como se Deus fosse, essa visão deísta, é como se fosse um Deus que não tem responsabilidade alguma. Aquele que cria, como por exemplo um pai que tem um filho, gera e abandona a família, abandona o filho, não assume sua responsabilidade, não assume o filho, né? É só um fabricante, aquele que faz e some, desaparece. Ou seja, Deus não é assim, Deus é um Deus que é responsável, criou o ser humano e ama aqueles que Ele criou, ama os seres criados por Ele. Então, ele jamais vai se encaixar numa visão dessa do deísmo. Aí nós vamos então ver esse avanço desse tópico 3, falando desse contraste entre a grandeza, alguém que é tão majestoso e santo, e um pecador que está lá embaixo. Né? Será que é assim, irmão Evandro, tão distante, que aí não tem relação, Deus não pode estar ali junto de alguém que, por sua fraqueza, tem seus pecados? Sim. O Bildad, ele cria um abismo, né, inexistente entre a criatura e o Criador. Né? Esse abismo não existe. Muito pelo contrário, o Senhor sempre ele tentou se aproximar do homem, isso desde o Éden. Né? Ele já sabia que o Adão havia pecado, mas mesmo assim ele, Adão, onde estás? Né? Entretanto, o Bildad, ele tinha ensinamentos que ele vai citar para Jó, até que o nosso tempo é curto, mas ele vai citar para Jó lá no capítulo 8, e o versículo 8, olha, porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas. Né? Então, Bildad, ele tinha um conhecimento muito limitado de Deus, mas que ele vinha aprendendo com os antigos também. Né? Mas o Jó, não, o Jó já tinha um conhecimento mais aclarado acerca de Deus. Né? O irmão Saulo colocou aqui. Por quê? Porque através das palavras que o Jó fala. Nós observamos aqui no capítulo de número 6, e o versículo 24, Jó vai dizer assim, ensina-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Né? Então, o Jó, ele foi questionar Deus. Deus, me ensina. Eu me calarei, me ensina em que eu tenho errado. Então, o Jó tinha mais contato com Deus, mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus. E ele estava sendo afligido pelos seus amigos. O Bildad fala que para ele olhar para as gerações passadas, olha para os nossos antepassados. O que nós estudamos domingo passado, o Elifaz, ele vai dizer para Jó, Jó, segundo o que eu tenho visto, né, o que eu tenho observado aqui no meio das pessoas que estão conosco, não é assim. Né? Então, são tradições e experiências. E eu li também no livro de Champney, ele vai dizer para nós assim, olha, não depender somente de tradições passadas, nem de experiências pessoais para as nossas decisões. Então, não depender só de tradições, nem de experiência para as nossas decisões. E Champney vai dizer ainda no seu livro, ser antigo não significa necessariamente ter a razão. Né? Nós sabemos aqui, que somos um pouco mais novos, que muitos eram antigos, muitos dos nossos antigos pais, né, eram muito duros e nem sempre eles tinham a razão. Então, Bildad vai discutir com Jó, vai levar para Jó o discurso das tradições passadas, dos antigos passados, mas eles não tinham razão. O Jó, ele tinha, voltava-se mais para Deus, Jó voltava-se mais para Deus. Né? E ele vê que não existe este abismo que o Bildad coloca em um Deus que criou e um Deus que abandonou a criatura, não existe. O Jó vai dizer assim para Deus, não há entre nós um árbitro? Eu quero
né, me chegar a ele. Tem que ter alguém que faça essa mediação, que faça essa ponte. O Jó vai dizer lá no capítulo 13, ainda que ele me mate, nele esperarei. O Jó vai dizer que eu vou continuar acreditando que eu vou encontrá-lo. Ele vai dizer para nós no capítulo 16, versículo 19, agora sabei que a minha testemunha está no céu. Então o Jó, ele esperava em uma redenção. Ele tinha fé em Deus, esperava numa redenção. E vai colocar aí lá no versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse que sabia, ele não ouviu falar, ele sabe que o seu Redentor vive. Eu achei interessante o que comenta aqui esse livro, é uma enciclopédia. Me permite, Moeden, fazer essa leitura? Sobre o versículo de número 25, quando Jó vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive. Estaria Jó crendo na ressurreição do corpo? E esse livro vai dizer assim para nós, a convicção de Jó de que até mesmo depois que o seu corpo estivesse desaparecido na sepultura, haveria de surgir um tempo, um único dia, quando o seu Redentor o levantaria do chão, isto é, da terra. Do ponto vantajoso do corpo ressurreto, ele poderia contemplar Deus. Esta passagem sugere fortemente um estado consciente do corpo ressurreto que todos os crentes redimidos aguardam no dia do arrebatamento da igreja. Então, o Jó, ele era um homem de fé, tinha fé em Deus e acreditava que ele ia alcançar esta redenção, né? Ao contrário aqui do Bildade, que cria num Deus que estava distante da sua criatura. Deus está distante? Sim e não. Deus pode estar distante. Salmo 66, versículo de número 18. Quando é que Deus pode estar distante de mim? Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então eu vou falar, Deus está distante. Por quê? Eu estou em pecado. Eu atendi a um desejo de pecado. Então Deus não está me ouvindo a minha oração. Aí para mim eu vou dizer, Deus está distante de mim. Mas não é que Ele está distante. Eu é que preciso de me acertar a minha vida. E Isaías 59 vai dizer que o Senhor está sempre atento às nossas orações. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Então Deus, Ele não está distante como Bildade achava que Deus estava distante. Deus é onipotente, mas não ausente, que é o próximo ponto. O irmão pode continuar então com o último ponto aqui do terceiro tópico da lição, né? Queridos, um Deus não ausente, né? Jó, que servia a Deus, estava ali esperando em Deus, a expectativa da redenção em Deus. Ele estava realmente como um servo de Deus deve estar, aguardando um Deus presente, o chamado Emanuel, Deus conosco. E Cristo foi a expressão desse amor, desse Deus em nosso meio. Pode-se enxergar Ele andando em aldeias, entrando nas casas, sentando nas mesas, indo a casamentos, estando em festa, estando em conversas particulares, aquele que ensinou a multidões, milhares de pessoas, mas também sentou para conversar com uma pessoa e teve grandes ensinamentos e sermões maravilhosos para uma pessoa, como, por exemplo, a mulher samaritana, como, por exemplo, aquele em João, capítulo de número 3, um homem importante na religião, e Jesus só com ele trouxe um ensinamento profundo sobre o Deus que amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Então nós vemos um Jesus que se relaciona, que se aproxima, um Deus presente ao ponto de andar entre eles, de subir no barco, de dormir ali cansado, talvez por um cansaço, uma fadiga, dormir no barco, aquele que teve que pagar imposto. Pedro, vai lá, pega a moeda e paga o imposto. Então a gente vê um Deus tão presente junto à sua criação, porque a obra de Cristo era justamente religar.
Se houvesse alguma coisa interferindo, que realmente é o pecado, ele veio para justamente reaproximar, religar. A gente vê um pouquinho disso nas cartas, por exemplo, aqui vou citar Efésios capítulo de número 2, versículo de número 13, fala um pouco dessa obra de Cristo, que é justamente mostrar um Deus que aproxima, que atrai, que une, que religa. Efésios 2:3 diz, olha, agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, alguém estava distante. Não sei a causa, se é problema, dificuldade, pecado ou não. Cristo veio para aproximar. É um Deus que quer se aproximar do homem. 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando parede de separação que estava no meio. Ambos os povos eram, lógico, ali judeus e gentios, ou seja, independente da situação que se encontra diante de Deus, Ele veio para tirar as barreiras, divisões, diferenças que existem entre situações, reunir tudo e religar com Deus. Versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Ou seja, 19 também cita, não são mais estrangeiros, mas nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, a obra de Cristo é trazer para a família de Deus, é trazer para ser povo de Deus, para ser cidadão dos céus. Então, esse é o desejo que tem no coração de Deus. É tirar as barreiras e aproximar. Não com humildade colocar, olha, tem muita barreira, tem muito pecado, Deus está longe de você. Não, Cristo é aquele que vem para fazer essa obra de religar. Então, nós vemos um Deus não ausente, né, irmão Saulo? Jó, nesse cenário, né? A cena que a gente enxerga nesse momento, Bildade, nesse capítulo 25, do 1 ao 6, ele também parece ter se estagnado da confusão, né? Eu vou agora só falar de Deus, da grandeza de Deus. O autor, no comentário da lição dele, não fala se ele está conformado ou se ele está irado com Jó, né? Então, assim, eu não vou largar Jó para lá, não adianta ficar falando isso para ele, porque ele acha que ele está certo, né? E da forma com que ele fez, ele cometeu mais um deslize dessa forma com que ele faz no capítulo 25, porque é aquilo que tanto o irmão Éden quanto o irmão já comentou, a forma com que ele coloca Deus numa distância inatingível. O irmão já colocou aqui a questão do deísmo, né? Não só o conceito deísta de um abandono, mas ele coloca para Jó que é impossível que Jó, diante desse comportamento, dessa atitude, alcance de Deus algo. É tanto que a resposta de Jó no capítulo 26, nos 2 primeiros versículos, mostra o quanto que ele desdenha a colocação de Bildade, né? Ele demonstra que Bildade está enganada a respeito desse Deus. Ele falou assim, olha, Deus, em outras palavras, ele está dizendo, Deus é transcendente. Eu só estou e existo por causa de Deus. Veja como ele diz, Jó, porém, respondeu e disse, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Veja que aqui ele deixa claro de que a forma com que Bildade abordou o direcionamento de um Deus muito distante de um ser humano, para ele é inadmissível. Deus é que o criou. Ele, na sequência do texto, vai mostrando isso, mostrando que esse Deus poderoso se relaciona com a sua criatura. Ele tem intimidade com o ser criado. O ser humano não foi desprezado, não está lançado à sua própria sorte. O Deus que criou, o irmão já colocou isso, buscou esse relacionamento o tempo todo com essa criatura. Ele não deixou essa criatura, esse ser criado, esse ser humano criado por ele, a sua própria sorte. Ele não nos largou. Ele é um Deus, o autor na nossa lição está assim, onipotente, mas não
não ausente, e lá no livro ele coloca Deus onipotente, porém sempre presente, né? A forma com que o irmão colocou a questão dessa percepção de distanciamento de Deus, eu acho que ela é muito mais nossa, né? De seres humanos no estado de pecado, né, irmão? Acho que a ideia é essa, né? Quando nós aceitamos o irmão Evandir, quando nós percebemos, irmão Evandir, essa nossa fraqueza carnal e nós cometemos um deslize, nós cometemos um erro, e isso nos faz sentir distanciado de Deus. Não precisa, isso é tão prático na nossa vida que quando nós nos sujeitamos a um deslize moral, a uma falha moral, é natural. Isso não precisa nem de um conceito teológico para nos fazer entender de que isso nos faz sentir mal diante da presença de Deus. Quando nós estamos caminhando ou trilhando por muito tempo numa falha ou num pecado, e você vai a uma reunião espiritual, a um culto, a um evento onde a presença de Deus está sendo conclamada, você sente o quanto você está distante de Deus, afastado dele. Então, esse afastamento é muito mais nosso do que do próprio Deus, porque ele vai buscar, ainda diante dessa situação miserável nossa, de pecador, que está lá às vezes, nem ainda arrependido, mas com remorso do erro, ele ainda está buscando um relacionamento, como o irmão colocou aqui. Jesus, o irmão Éden colocou, Jesus buscou isso o tempo todo. Jesus não prezou pelos os ritos mosaicos, ele não ficou prezando pelas tradições religiosas do judaísmo para se relacionar com os homens. A Bíblia deixa claro, logo no início dos evangelhos, mostrando ele se relacionando com os pobres, ele se relacionando com pecadores. O prazer de Jesus era estar exatamente em meio às pessoas desprezadas da sociedade, exatamente por causa dos seus comportamentos morais. Enquanto muita gente falava com aquele não tem que se misturar, Jesus foi lá para o meio deles, para mostrar exatamente que o propósito de Deus é num relacionamento com esse ser humano. Jó está deixando claro para a Bildade, ele deixa evidente para a Bildade que ele não está desprezado por Deus. Apesar de, em todos os seus argumentos, ele fazer uma defesa da sua moral, porque ele está deixando claro que ele não pecou, ele não cometeu um erro diante de Deus, e não dá para a gente saber exatamente qual que era o conceito de Jó a respeito desses seus amigos, do pensamento teológico desses seus amigos, se Jó também não se sentia da mesma forma. Se eu tivesse pecado, eu merecia isso mesmo, né? Não tem em nenhum momento essas expressões evidentes de Jó, um pensamento de Jó dizendo assim, não, se eu pequei, Deus teria que me punir severamente. Mas o que nós temos a percepção é de que Jó não aceita esse conceito de que Deus está distante. Aquilo que o irmão Evandir colocou, de que Deus está distante, de que Deus está afastado da sua criatura. Ele está presente desde que o homem queira esse relacionamento com ele. Então, nós servimos um Deus transcendente, um Deus onipotente, poderoso, que está, assim, acima de todo o firmamento, mas é um Deus também que está aqui no meio de nós. Quando nós estamos falando da sua glória, da sua presença, ele está se relacionando conosco. Quando nós estamos dispostos a uma adoração a ele, ele está no meio de nós. O próprio Jesus deixou isso evidente, dizendo que onde tiver 2 ou 3, aí ele está no meio deles. Então, isso para nós fica claro de que não tem esse distanciamento de Deus. Querendo, nós podemos, a hora que quisermos, aproximar-se de Deus porque Ele quer estar próximo de nós. Amém. Louvado seja Deus, graças a Deus por isso, por essas verdades da presença e da aproximação de Deus. Então, nós vamos concluir esta lição, que realmente as acusações de Bildade eram infundadas,
que realmente não era por causa de pecado e não era por causa da distância e ausência de Deus que Jó estava sofrendo. Eram propósitos, eram situações muito mais profundas que Bildade não estava compreendendo. Nós vamos partir para os comentários, as conclusões finais dos nossos amados irmãos. Bom, irmãos, o livro de Jó, na verdade, é uma discussão sobre por que o justo sofre, né? Então, nós vimos na lição passada que ele argumentou que os que pecam são punidos. Então, o Jó estava sendo punido porque pecou. Nessa lição de hoje, o Bildade argumenta que se Jó está sofrendo é porque pecou, né? E na próxima lição nós vamos ver o comentário então do Zofar, né? E o Zofar, ele vai dizer assim: Jó, você merece menos do que o que você está passando, né? Então parece que o sofrimento na lição que vem vai aumentar um pouco. Então que os irmãos possam continuar aí assistindo às aulas, participando dos estudos, fazendo suas anotações, seus estudos pessoais, e esse estudo possa estar vindo para somar, né, acrescentar, né, tudo aquilo que você tem estudado particularmente, tem orado, buscado a Deus. E na hora da aula, eu creio que o Espírito Santo vai direcionar. É claro que muitos versículos aqui foram ditos, foram mencionados. Você também no seu estudo deve selecionar alguns outros. E o Espírito Santo vai direcionar qual o melhor será ali aplicado na sala de aula onde você estiver. Que Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. E que a bênção de Deus continue na vida de cada um. Também quero fazer os meus agradecimentos, fazendo uma consideração da importância desse tema, né? Como colocado, a fragilidade humana e a soberania divina, tratando sobre o sofrimento e a restauração de Jó, sabendo que nós estamos em um tempo em que muitas pessoas estão talvez vivendo, não o cenário de Jó, historicamente é difícil de dizer se alguém viveu o que Jó viveu, mas talvez você esteja passando por algum sofrimento, por algum desalento, por alguma desesperança e talvez tenha alguns amigos de Jó te dizendo que você está com o pecado oculto, que Deus não está te ouvindo, que Deus está distante de você, que você merece passar por isso. Que essa aula seja para sua edificação, fazendo-te entender, fazendo você entender de que Deus ele está ao nosso dispor. A vontade de Deus ela não tem que ser questionada. Falamos isso aqui na primeira aula, na introdução desse trimestre, né? Ela tem que ser aceita. E as permissões de Deus têm sempre um fim glorioso na nossa vida. Indiferente do que você esteja passando e das acusações que você esteja sofrendo, esteja certo só que Deus está no controle de todas as coisas. Mantenha o seu relacionamento e intimidade com Deus. Amados irmãos, que você tenha sido enriquecido, edificado através dos comentários desta lição, que você faça da melhor maneira a preparação da sua aula, você que é professor, utilizando as ferramentas disponíveis, que sejam livros, sejam dicionários, sejam pesquisas em fontes sadias, meditação em cada texto, em cada capítulo da referida lição, para que da melhor maneira você tenha uma aula produtiva, uma aula abençoadora para os seus alunos. Que você continue nos acompanhando, continue acompanhando cada videoaula, para que verdadeiramente você esteja da melhor maneira possível exercendo o ministério que foi dado pelo Senhor Jesus. Que em nome de Jesus você tenha uma aula abençoada, que em nome de Jesus cada perspectiva, essência extraída dessa lição seja aplicada em nossas vidas e de nossos alunos. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Nós vamos orar e que Deus continue te abençoando grandemente e te aguardamos para acompanhar a próxima aula. Irmão Evandir. Querido Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos, Senhor, estudarmos, aprender e meditar nesta palavra. Pai, nós louvamos pela vida dos irmãos que aqui também cooperam com esta obra. Pai, continua conosco, Senhor Jesus,
cada um dos nossos irmãos que tem assistido esta aula possa compartilhar, possa tirar proveitos para a sua vida espiritual. Nós pedimos a Ti, Senhor, se nós passarmos o que Jó passou, nós possamos ter um entendimento do que estamos vivendo. Mas se nós encontrarmos alguém como Jó, nós não venhamos ser humildade na vida desta pessoa. Nós possamos, Senhor, pela graça do Espírito Santo, pelo ensinamento da Tua Palavra, sermos canal de bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Nós sim nós pedimos a Tua bênção, proteção e graça e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.